Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos realizando uma série sobre as profecias de Daniel e Apocalipse e hoje nós estudaremos o capítulo 8 de Daniel, ok? A profecia que está contida aí nesse capítulo. Então, se você está chegando agora e você ainda não assistiu os estudos anteriores, eu vou deixar aqui embaixo o link para você acessar esses estudos, tá bom? Para que você possa pegar e desde o início ter a base, a sequência do que nós estamos criando aqui ao estudarmos juntos as profecias. Tudo bem? O título do estudo de hoje, Um limite à história do pecado. Nós temos demonstrado ao estudarmos a palavra de Deus que o Senhor não está inerte a tudo que está acontecendo na terra. Ele tem a história nas suas mãos. Ele está controlando tudo e está trabalhando para que muito em breve ele possa estabelecer de volta o reino a seus filhos. Tá bom? Então tome sua Bíblia e vamos juntos começar o estudo de hoje. Vamos para o livro de Daniel, no capítulo 8. Muito bem. Então a visão do capítulo, ele está dividido assim. No capítulo 8, do verso 1 até o verso 14, nós temos a descrição que o anjo deu para Daniel sobre a profecia, ok? E aí a interpretação do capítulo, ela começa no versículo 19 e ela vai até o verso 26, tudo bem? Nós vamos fazer agora a leitura bíblica dessa profecia. Quem sabe você ainda não teve contato, então nós vamos ler agora e depois nós vamos explicando passo a passo, tudo bem? Acompanhe aí na sua Bíblia Daniel capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos juntos. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio, se referindo à visão do capítulo 7. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, aliás, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Aqui você já consegue ir tentando entender o que essa profecia significa, ok? Estudamos no estudo anterior, Daniel capítulo 7, que falou sobre animais, e nós vimos na palavra de Deus o que animal significa quando a gente está estudando as profecias, não é verdade? Então a gente já consegue começar aí traduzindo esse símbolo aqui, um carneiro, e aqui tem outro símbolo que nós já conhecemos também, que são chifres, ok? No capítulo 7 de Daniel, no verso 24, nós estudamos lá o que significam chifres, ok? Então vamos lá. Um carneiro que possuía 2 chifres, ou seja, um animal, um reino que possuía 2 reis, não é? Esse é o significado de chifre, né? Os 2 reis eram altos, ou seja, poderosos, mas um rei era mais poderoso do que o outro, e esse que era mais poderoso subiu por último, ok? Então a gente começa a entender aqui o que esse simbolismo significa na realidade. Vamos continuar no verso 4. Vi que o carneiro, esse reino, dava amarradas ou chifradas para o ocidente, para o norte e para o sul, ou seja, ele se expandia nessas direções. E nenhum dos animais, nenhum reino lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Verso 5. Estando eu observando, eis que um bode, olha, um outro animal, ou seja, um outro reino, vinha de que direção? Do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, ou seja, era um reino que se expandia com muita velocidade, ok? E aí fala, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, ou seja, um rei que se destacou. Verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés,
e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então estamos falando aqui de uma batalha entre os dois reinos, em que esse reino que é representado pelo bode venceu o reino que é representado pelo carneiro. Vamos já identificá-los. Vamos continuar. Verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, nós já entendemos que chifre significa rei, não é? Esse grande rei desse reino, ele acaba sendo quebrado, ou seja, ele morre ou ele sai de cena, e aí aparecem 4 chifres que se expandem, né? Que eles crescem. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então a parte final da visão fala de um chifre pequeno que cresce e ele comete muitas ações, né? Vai contra as estrelas, contra o príncipe do exército, vai contra o santuário. E aí a parte final é 2 anjos que aparecem e um pergunta: até quando isso vai acontecer? E aí o anjo dá um prazo para que as ações desse chifre pequeno se encerrem, ok? Você que já assistiu os vídeos anteriores deve estar aí com algumas ideias na cabeça já. Então vamos começar a interpretação dessa profecia, ok? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, como temos feito, é nos situarmos em um momento da história. Daniel começou dizendo que essa profecia ela aconteceu no 3º ano do reinado do rei Belsazar. Aqui na tela está mostrando para a gente que o 3º ano desse reinado foi ali por volta do ano 550, 549 a.C., ok? Foi quando Daniel teve essa visão. Vamos então começar falando sobre o carneiro, que é o primeiro elemento que aparece aí nessa visão. Um carneiro com 2 chifres, né? Já sabemos que é um reino, a pergunta é: que reino é esse, não é verdade? Então, quando nós olhamos lá para o verso 20, lembre, a partir do verso 19, o anjo começa a explicar para Daniel o que significam os símbolos que ele tinha visto, ok? E aí no verso 20, ele vai dizer para Daniel quem é que está representado por aquele carneiro com 2 chifres. Vamos ler aí? Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha só, aqui não há dificuldade para nós interpretarmos, não é? Já sabíamos que era um reino por causa do estudo do capítulo 7, e agora o anjo explica para Daniel que esse reino, esse carneiro com 2 chifres, é o império da Medo-Pérsia, ok? E aí a gente começa a notar algo interessante aqui, que há uma relação, né, entre esse reino que está sendo falado aqui nessa visão com as visões anteriores, porque nós já vimos a Medo-Pérsia no estudo do capítulo 2, ali representado pelo peito de prata, no estudo do capítulo 7, com aquele urso que tinha um dos lados mais alto, e agora mais uma vez a Medo-Pérsia aparece aqui. E aí a profecia dá um detalhe interessante sobre esse reino, os chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e esse que era mais alto subiu por último, né? Então, que referência nós temos a isso sobre a Medo-Pérsia? Você lembra que lá na visão do capítulo 7, o urso que representava a Medo-Pérsia, ele tinha um dos seus lados mais alto?
aqui mais uma vez a característica repetida. Um dos chifres, ou seja, um dos lados desse reino é mais forte do que o outro. E nós vimos que essa é uma referência aos persas. Como esse é um reino composto de dois povos, os medos apareceram primeiro como sendo um reino poderoso, até mesmo subjugando os persas, mas depois, com o aparecimento de Ciro, os persas cresceram muito e eles passaram a ter mais poder do que os medos, ok? Então esse chifre mais alto, que cresce por último, é uma referência perfeita que Deus deu sobre esse reino que ainda iria aparecer, que era o Império Medo-Persa. Ok? Agora veja aqui outro detalhe interessante, e esse é novo na descrição da Medo-Pérsia. O anjo descreveu que o carneiro ele dava amarradas, chifradas, ele avançava com o seu poder para o ocidente, para o norte e para o sul, para 3 direções, ok? Acompanhe esse mapinha que está colocado aqui na tela para gente. Olha só, é fácil nós identificarmos a Pérsia aqui embaixo, ok? Com essa tarjinha vermelha embaixo dela, e aí a gente consegue ver que esse campo aí pintado de verde no mapa é o Império Medo-Pérsia. Então, da onde ela nasceu, da sua origem, a gente tem exatamente ela avançando nessas 3 direções, na direção do ocidente, na direção do norte e também na direção do sul. O Egito ali, porque eles faziam a rota subindo, passando por Jerusalém e descendo para o sul. Então, foi exatamente para as 3 principais direções que a Medo-Pérsia se expandiu. E essas 3 direções, elas são similares às 3 costelas que vinha na boca do urso, lá do capítulo 7, que descreveu também a Medo-Pérsia, né? Falando das 3 principais conquistas desse império: a Lídia em 547, a Babilônia em 539 e o Egito no ano 525. Então lá nós tínhamos 3 costelas, aqui nós temos esse carneiro dando chifradas para 3 direções. Você percebeu a similaridade? Então está falando do mesmo poder, ok? Então conseguimos aí identificar bem quem é esse carneiro, as suas características, entendemos que ele é a Medo-Pérsia, porque o próprio anjo explicou isso para Daniel, ok? Depois do carneiro, então, aparece um bode, você lembra, que vinha voando da direção do ocidente, sem tocar o chão, e ele tinha um grande chifre entre os olhos. Já sabemos que é um reino, mas que reino é que está representado por esse bode? O anjo também contou para Daniel, sem rodeios. Vamos ler? Daniel capítulo 8, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Entenda, queridos, hoje quando nós estudamos essa profecia, é fácil nós vermos como a história comprova que realmente esses reinos foram sucessivos. Mas agora eu quero que você se transporte para a época de Daniel, 600 anos antes de Cristo. Que Deus maravilhoso, revelando para Daniel os impérios que iriam surgir após o outro, dando inclusive o nome. Quando nós estudamos Daniel capítulo 2 e ali falamos sobre a queda de Babilônia, nós citamos a passagem de Isaías, que Deus descreveu o nome do homem que seria o libertador de Israel. Veja que Deus incrível esse que nós servimos, que conhece o futuro, tudo está nas mãos dele e nós podemos confiar nisso, amém? Muito bem, então esse carneiro aqui, aliás, esse bode com o chifre grande entre os olhos, representa a Grécia, ok? E esse chifre notável que tinha entre os olhos, como a Bíblia falou, o seu primeiro rei, representa para nós Alexandre o Grande, que foi quem levou a Grécia aí a vencer o Império Medo-Persa, ok? E aí ele descreve, né, esse bode como vindo da direção do ocidente. Vamos olhar o mapinha mais uma vez? Ali em cima nós temos a Grécia, ó. E quando a gente compara ela em relação à Pérsia, porque a profecia diz que esse bode, ele vinha do ocidente e ele foi contra quem? Contra o carneiro. Então o mapa nos mostra que realmente a Grécia, ela estava ao ocidente da Pérsia. Então ela veio da direção do ocidente diretamente para atacar o carneiro, ok?
sem tocar o chão, como nós citamos, ou seja, um poder que vinha com muita velocidade. Lá no capítulo 7, o animal que foi usado para descrever a Grécia era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, ok? E a gente viu que a Bíblia nos ensina que as asas, elas representam velocidade para conquistar, ou seja, a Grécia conquistou o mundo de uma forma muito rápida, ok? E a gente percebe essa similaridade na descrição do símbolo aqui também. O bode vinha do seu canto de origem sem tocar o chão, velocidade para conquistar o mundo. E aí são aquelas 3 batalhas que nós já citamos nos estudos anteriores, não é? A Batalha de Grânico, em 334, a Batalha de Isso, em 333, e a Batalha de Galgamela, em 331. Foram as 3 principais aí que levaram a Grécia ao poder mundial, ok? Agora nós temos aqui algo interessante. A Bíblia descreveu que esse bode, quando ele estava, o seu chifre no auge do poder, ele se quebrou e no seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aqui nós encontramos mais um paralelismo entre a descrição desse animal aqui, o bode, que representa a Grécia, e o leopardo do capítulo 7, que também era um símbolo da Grécia. Aqui, o bode possui 4 chifres, e lá no capítulo 7, o leopardo ele possuía 4 cabeças, ok? São a representação das 4 divisões que aconteceu com o Império Grego depois da morte de Alexandre. Esse mapinha você já viu também em estudos anteriores, não é? A parte colorida aí, amarelo, azul, laranja e verde, representa a divisão do Império Romano logo depois da morte de Alexandre entre os seus 4 generais. Ok? Muito bem. Quando nós lemos então a descrição da profecia, nós vemos que vai aparecer aí, depois que esses 4 chifres aparecem, o verso 9 fala para nós então do surgimento de um novo poder, um chifre pequeno. Então vamos identificar agora quem é este elemento. Olha só, falamos muito aí de paralelismo, não é verdade? Então o que nós temos aqui na tela? Bem no canto nós temos representado a estátua de Nabucodonosor, lá do capítulo 2, com seus 4 metais, ouro, prata, qual o terceiro? Bronze, não erre, bronze, e as pernas de ferro, e os pés misturados ferro e barro, ok? No capítulo 7 nós temos o leão com asas, o urso com quantas costelas na boca? 3 costelas, um dos lados mais alto, isso. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal terrível e espantoso que possuía 10 chifres, ok? E aí a gente viu que o ouro e o leão são representações da Babilônia, a prata e o urso são representações da Medopérsia, o bronze e o leopardo são representações de que império? Da Grécia. E aí as pernas de ferro e aquele animal terrível e espantoso são uma representação da Grécia. Só uma correção aqui, pessoal. Pernas de ferro e animal terrível com 10 chifres é símbolo de Roma, tá bom? E não da Grécia, como eu tinha falado aí. Agora no capítulo 8, o capítulo, você percebeu que não começou falando de Babilônia, não é? O anjo já começou falando diretamente da Medopérsia. Você lembra que o capítulo 7, quando usou o leão ali com as suas asas de águia e falava de uma imponência para conquistar o mundo, depois desse leão o símbolo foi fragilizando, né? Foi lhe dada a mente de homem, ele foi posto em pé, em 2 pés, como se fosse um homem, ou seja, aquele império poderoso com vigor acabou decaindo em poder. É por esse motivo, então, que aqui na visão do capítulo 8, Babilônia já não aparece, ela já estava em derrocada, ok? E aí por isso o anjo já começa falando diretamente da Medopérsia, o carneiro com 2 chifres, ok? Então Babilônia não aparece aqui. E aí, em seguida, o carneiro com o chifre grande, que o anjo já contou para nós, que representa a Grécia. Nesse dia aí tava demais, hein? Bode com chifre notável é a Grécia, pessoal. E aí, de acordo com esse paralelismo que nós estamos montando, quem é o império que aparece depois da Grécia? É o Império Romano, ok? E quem foi o símbolo que recebeu destaque aqui no capítulo 8, depois do bode? Esse tal desse chifre pequeno, ok?
Então vamos lá, vamos relembrar aqui algumas características desse chifre, porque mais uma vez ele é o elemento que ganha destaque na profecia antes de Deus intervir na história humana. Vamos lá? Começando no verso 9 agora. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Vamos parar aqui. Acompanhe aqui na tela comigo, ó. Se alguém aí que estiver assistindo o estudo tiver uma Bíblia da Nova Versão Internacional, a tradução do verso 9 vai estar assim, ó. De um deles saiu um chifre pequeno. A minha está: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Por que que há essa diferença? A nova versão internacional e a Bíblia Almeida, das versões antigas, elas trazem essa tradução apenas. De um deles saiu um chifre pequeno. E essa tradução, ela é mais fiel ao original. Essas mais recentes que nós usamos, essa palavra chifre foi acrescentada aqui no verso, olha só. De um dos chifres, essa palavrazinha chifre aí que eu estou me referindo, que foi acrescentada aqui na passagem bíblica. Mas isso causa um embaraço muitas vezes para conseguir identificar quem é esse texto. Mas vamos partir do princípio lá do texto original, ok? Essa palavrinha chifre aí, de um dos chifres, esses chifres, não existe no original. O texto original é: de um deles saiu um chifre pequeno. De um deles quem? De um deles de onde? Então vamos lá, nós precisamos voltar no verso 8 para a gente entender isso, ok? Olhe para o verso 8 da sua Bíblia aí. Eu preciso explicar isso com bastante cautela, aliás, bem pausado para você conseguir entender bem, beleza? Então vamos lá, verso 8 e em seguida começamos o 9. O bode, a Grécia, se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, morre Alexandre o Grande. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um deles saiu um chifre pequeno. Você entende agora como o sentido muda? De um deles quem? Bom, pode ter saído de um dos chifres ou pode ter saído de um dos ventos, ok? Então vamos tentar entender aqui. Veja, essa palavrinha deles aí, no idioma original, no hebraico, é esse termo, hem, ou em hebraico, ok? E esse termo, ele é um termo masculino, beleza? Termo masculino. Então nós podemos ter 2 antecedentes aí para esse deles estar se referindo. Ele pode estar se referindo aos ventos, esse chifre pequeno pode ter saído de um dos ventos, ou chifres, os 4 chifres do bode, ok? Então o chifre pequeno pode ter saído dos ventos, ou ele pode ter saído de um desses 4 chifres. Pelo gênero a gente vai conseguir entender isso, olha só. Deles é masculino. Ventos, no idioma original, pode ter gênero masculino ou feminino. E chifres, no idioma original, só pode ser feminino. Então agora nós temos uma conclusão lógica. Se deles é masculino e chifre só pode ser feminino, então a lógica, o raciocínio lógico é que a palavra deles está se referindo ao termo ventos. Então a tradução mais correta da Bíblia deveria ser assim, ó. Verso 9, de um dos ventos saiu um chifre pequeno, ok? Esse chifre pequeno, ele não é originário dos 4 chifres que apareceram no bode, ok? Ele é originário de um dos ventos. E lá na sequência do paralelismo que nós estamos montando, se depois da Grécia quem aparece é Roma, realmente não faria sentido dizer que esse chifre pequeno apareceu de um dos 4 chifres. Porque aí nós estaríamos dizendo, Deus estaria revelando que Roma surgiria de uma das ramificações do Império Grego. E não foi isso que aconteceu. Acompanhe aqui na tela, ó. Você está vendo aí mais uma vez as divisões do Império Grego. E lá em cima, em azul claro, você está vendo o Império Romano, Roma ali, quando ela começou a aparecer no cenário do mundo.
E você está vendo que ela está fora do território dos 4 generais, não é? Então é exatamente isso que Deus está falando aqui, ok? Então esse chifre pequeno, ele se levanta de um dos ventos. E agora veja outra característica que nos mostra que esse chifre pequeno aqui, ele tem uma ligação com Roma. Ele representa Roma. O verso 9 fala: de um dos ventos, de um deles, saiu um chifre pequeno e se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ok? A história nos conta que foi assim mesmo que Roma começou a crescer em poder e expandir o seu território. Olhando ali de onde ela surgiu, ela se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Ela se tornou forte para o sul quando ela conquista o território do Egito no ano 30 antes de Cristo, ok? Ela se torna forte para o oriente quando ela conquista a Síria no ano 65 antes de Cristo, e ela se torna forte para a terra gloriosa quando ela conquista Jerusalém no ano 63 antes de Cristo. Veja como a descrição aqui dada pela Bíblia é perfeita. E aí nós temos uma ação do chifre pequeno que nós chamamos de uma ação horizontal, ou seja, de um poder político, Roma imperial, contra outros poderes políticos, territórios que ela conquistou. E isso vai ser importante porque daqui para frente esse chifre pequeno, ele vai mudar um pouco as suas atitudes e as suas ações deixarão de ser horizontais. É o que a gente vai ver agora, olha só. A partir do verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Vamos entender o que significa essas ações agora aqui do chifre pequeno. A Bíblia nos informa que ele atinge o exército dos céus e algumas das estrelas ele lança por terra. O que nós temos de informação sobre isso? Vejam o que diz o verso 24 do capítulo 8. Grande é o seu poder, já falando sobre o chifre pequeno, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então o anjo aqui está explicando essa ação do chifre pequeno, de atingir o exército dos céus, de lançar as estrelas por terra. Seria o ato de ele destruir os poderosos da terra e o povo santo, o povo de Deus. Então aqui a gente já tem o chifre pequeno realizando ações de cunho religioso. Ações que estariam agora envolvidas diretamente com o povo de Deus e com o próprio Deus. Ou seja, ele começa a deixar de fazer uma ação horizontal e ele começa a fazer uma ação vertical. E a gente vai ver que isso vai se tornar mais forte, ok? O que nos diz Daniel capítulo 12, verso 3, sobre o significado das estrelas? Diz assim, 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como quem? Como as estrelas sempre e eternamente. Então veja o que Daniel está comparando aqui. Aqueles que conduzem pessoas ao caminho da justiça, eles são como as estrelas, aqueles que pregam o evangelho, o povo de Deus, ok? Então o capítulo 8 nos fala das ações do chifre pequeno contra o exército do céu, contra as estrelas, e ele lança essas estrelas por terra. Ou seja, uma perseguição feita pelo chifre pequeno por Roma, ok? Mas agora contra o povo de Deus. O que mais que nós temos aqui? A Bíblia falou lá em Daniel, no capítulo 8, no verso 11, que ele se engrandeceu inclusive contra o príncipe do exército, ok? E quem é o príncipe do exército? Daniel capítulo 10, verso 21 nos conta quem é o príncipe do exército de Deus. 10, 21 fala: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade.
e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. E nós sabemos que Miguel é uma representação de Jesus Cristo, é um nome que ele usa quando ele vem em batalha, ok? A gente vai estudar mais sobre isso quando chegarmos no capítulo 10, ok? Mas então esse príncipe do exército é o próprio Jesus Cristo, ou seja, esse poder, Roma, ele atuaria contra o próprio Jesus Cristo, ok? Agora, olha só, queridos, essa ação que a Bíblia está descrevendo aqui agora em relação ao chifre pequeno, lutar contra o povo de Deus, lutar contra o próprio Deus, são ações que não se limitam mais apenas a Roma em sua fase imperial. Roma imperial lutou contra os filhos de Deus? Sim, os filhos de Deus foram perseguidos na época do Império Romano. Lutou contra Jesus Cristo? Sim, foi na época do Império Romano que Jesus Cristo foi morto na cruz, ok? Mas essas ações nos lembram o que foi descrito em Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos relembrar esse texto? Veja, proferirá palavras contra o Altíssimo, foi contra Deus. Magoará os santos do Altíssimo, o povo de Deus. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7,25 está nos falando das ações de Roma, mas agora na sua fase papal. Muito similar à descrição que nós estamos vendo do chifre pequeno, agora aqui no capítulo 8. Então, o que nós estamos entendendo? O chifre pequeno de Daniel capítulo 8 representa as duas fases do Império Romano. Roma em sua fase imperial, quando ela se torna forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, e Roma na sua fase papal, quando ela luta contra os filhos de Deus, o período da Idade Média, você lembra? 1260 anos, e quando ela vai contra o príncipe do exército, quando ela profere palavras contra o próprio Deus, ela também cumpre esse papel, ok? Então o chifre pequeno, ele representa essas duas fases do Império Romano. Outra característica que a Bíblia nos diz em Daniel capítulo 8 é que ele tiraria o sacrifício diário. E aqui na tela nós colocamos que ele tiraria o contínuo. Por que essa diferença? Porque no texto original, a palavra que está lá é a palavra tamid. É um termo em hebraico, ok? Que significa contínuo. E esse termo ele tem vários significados. O tradutor da Bíblia entendeu que essa palavra contínuo se referia ao sacrifício contínuo ou sacrifício diário que era feito todos os dias no santuário, ali representando a morte do Cordeiro para nos salvar e o sacerdote simbolizando o papel de Jesus Cristo que vai diante do Pai com o sangue da oferta para interceder por nós. Então o tradutor entendeu que o termo tamid, contínuo, se referia ao sacrifício diário. Há vários significados para essa palavra, ok? Então ele pegou e acrescentou a palavra sacrifício aqui, junto com o termo diário, contínuo, que é o que está no original, ok? Mas algumas Bíblias não trazem essa palavra e estão assim, dessa forma, mais fiéis ao texto original. Muito bem, representa o sacrifício diário, o termo tamid aí representa o contínuo? As pessoas, os estudiosos, eles divergem um pouco nesse ponto. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Outros creem que o contínuo se refere ao sistema do paganismo, que vinha se postergando de Babilônia, passou para a Medopérsia, passou para a Grécia, passou para Roma imperial, ok? Mas quando a gente chega em Roma papal, o sistema do paganismo é deixado de lado e é estabelecido o catolicismo. Esse sistema que mistura a doutrina pura, a religião verdadeira, com ideologias e ensinos do paganismo que entraram na igreja. Ou seja, o paganismo puro que é abertamente contra Deus, ele sai de cena e agora está instituído um sistema que tem a sua doutrina corrompida. A sua doutrina não mais é pura. Alguns entendem então como a retirada do contínuo, a saída do paganismo de cena, estabelecimento do catolicismo, ok? Do poder papal.
Outros acreditam que o termo realmente se refira ao sistema, ao sacrifício contínuo que era feito no santuário, porque toda a visão está ligada ao santuário. Carneiro e bode eram animais usados no santuário, ok? Em sacrifício do santuário. Mas eles só eram usados juntos no dia da purificação do santuário. E é exatamente falando sobre a purificação do santuário que a visão termina no verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, por causa desses indícios, muitos estudiosos acreditam que a retirada do contínuo realmente seja uma referência ao santuário. E por que estariam fazendo essa referência aqui do chifre pequeno atuando contra esse ensino? Porque o ensino do serviço contínuo, do sacrifício contínuo do santuário, era um ensinamento dado ao povo de que Jesus ele é nosso Salvador e nosso intercessor diante do Pai. É o que a Bíblia nos ensina, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos dar uma olhada nessa passagem? 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é nosso único mediador e o santuário ali no papel do sacerdote servia para ensinar isso. Mas quando o sistema papal se estabeleceu, esse ensino que Deus nos deu por meio do santuário, ele acabou sendo obscurecido. Aqui nos diz o seguinte, ó, a implantação de um outro sistema de intercessão e perdão de pecados joga esse ensino por terra. E que outro sistema é esse? É o da confissão auricular, o perdão de pecados mediado pelos santos e bispos, porque isso acaba confundindo o verdadeiro caminho que Deus estabeleceu. Então, o que o Senhor nos ensina é que nós devemos ir a Ele e Jesus Cristo nos representa diante do Pai. O sistema da confissão auricular, que foi estabelecido por esse sistema, acaba obscurecendo essa verdade, porque as pessoas vão em busca de homens e são eles que dão o perdão para as pessoas mediante algumas coisas que elas precisam fazer, ok? Então, é por isso que muitos entendem que tirar o contínuo, o sacrifício, esse ensino do santuário realmente foi cumprido pelo poder papal por causa desse sistema que ele estabeleceu, ok? Então, é estabelecido a transgressão assoladora. Vamos ler Daniel capítulo 8, verso 25. Está dentro aí do capítulo que nós estamos estudando e foi mais uma informação que o anjo deu na sua explicação depois da visão. Verso 25 fala assim, ó: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ou seja, Jesus Cristo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, seria um poder, ou é um poder, que realmente comete blasfêmias contra Deus, porque ele fere verdades fundamentais que o Senhor nos ensina na sua palavra. Na época da Idade Média, as indulgências que as pessoas tinham que pagar para alcançar perdão, pagar para tirar a alma de alguém que talvez estivesse presa no purgatório, no inferno. Nesse período dos 1260 anos da supremacia papal, esse poder sim fez prosperar o engano, né? Se levantou contra o próprio Deus, se declarando como criador do seu criador. Em documentos da igreja tem isso, mas o Senhor diz, né? Esse poder seria quebrado sem auxílio de mãos, ou seja, não seria o homem que iria trabalhar para derrotar esse poder, mas o próprio Deus iria intervir, agindo contra esse poder para destruí-lo de uma vez por todas, ok? Vamos então ver a parte final da visão para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. Verso 13:
Então ouvi um santo que falava e disse outro santo: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, a pergunta do anjo aqui é até quando esse poder representado pelo chifre pequeno, que faz prosperar o engano, que persegue o povo de Deus, que vai contra o próprio Deus, até quando esse poder vai ficar atuando? E aí o anjo responde no verso 14: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e então o santuário será purificado. Algumas outras versões trazem o termo vindicado, restaurado. Ou seja, depois que passasse esse período, o santuário de Deus, a verdade de Deus, ela seria restaurada. O que nós podemos aprender então com o estudo dessa profecia? Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui na parte final é que o céu, ele não está indiferente à história que está passando na terra, mas ele estabeleceu um tempo para pôr fim às ações do inimigo. E esse poder, representado pelo chifre pequeno, o poder papal, ele age até que se passe 2300 dias. Por que isso? Veja, a Bíblia falou depois que se passe 2300 tardes e manhãs. Quando você lembra lá de Gênesis capítulo 1, e você pode ler depois para comprovar, a Bíblia fala assim, ó: houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Ou seja, uma tarde e uma manhã dentro da Bíblia é a mesma coisa que um dia. Ok? Então é por isso que eu coloquei aqui 2300 dias. E aí nós já vimos também que em profecia, dia é simbólico, não é? Um dia simbólico representa para nós um ano literal, de acordo com Números 14:34, ok? Então o que Deus está falando aqui, ó? Depois que se passarem 2300 anos, então começa o juízo, a purificação do santuário celestial, ok? E aí você vai entender nos próximos estudos que faremos essa ligação entre santuário, purificação, juízo e restauração da verdade, ok, queridos? Então, o Senhor revela essas mensagens para nós, para que nós possamos mais uma vez entender que Ele é o Senhor da história, sabe o fim desde o começo. Ele está regendo essa história e Ele estabeleceu um tempo, um prazo em que Ele vai pôr fim ao poder do inimigo e Ele concederá o reino a seus filhos. Será depois que passar 2300 anos, e então Ele vai começar o juízo, purificar, restaurar o seu santuário. Será que esse prazo já começou? Será que ele ainda vai começar? Será que já terminou? Nós estamos vivendo no meio dele? Deus não deixou Daniel sem essa resposta. Só que essa resposta veio no capítulo 9 e é o que nós vamos estudar no nosso próximo estudo. Tudo bem? Então eu espero você até lá para que nós possamos destrinchar esse período de 2300 anos e descobrir em que momento da história nós estamos vivendo. Você é nosso convidado para estar lá, ok? Mantenha firme a esperança, servimos a um Deus que está trabalhando para conceder a salvação aos seus filhos. Ore comigo neste momento. Santo Deus, Deus poderoso, mais uma vez nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é incrível. O Senhor pode revelar a nós toda a história e queremos te agradecer porque o Senhor revelou para nós o que fará diante das ações desses poderes inimigos. Senhor Deus, nós desejamos seguir os teus caminhos, desejamos trilhar o caminho que o Senhor criou para nós, para que no dia em que o Senhor vier à terra para estabelecer plenamente o seu reino, nós possamos herdar a vida eterna pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conserve a fé, que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, a crescermos no conhecimento das tuas verdades, para que não sejamos enganados, para que possamos ensinar a outros e para que nós possamos estar de pé no dia que o Senhor vier. Abençoe a cada um de nós, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, o nosso próximo estudo, vamos falar sobre Daniel capítulo 9, que é onde o anjo explica para Daniel esse período dos 2300 anos.
Eu espero você lá. Até o nosso próximo estudo. Cada dia posso ver, perceber em